E já que nós estamos num trabalho dirigido pelos jovens hoje, vamos falar então um pouquinho da visão de João. 1 João capítulo 5. É uma carta muito bonita, que eu faço questão que você leia ela, pelo menos grande parte desse capítulo comigo. Eu quero ser breve, mas eu quero que você preste muita atenção, principalmente você que é jovem como eu, né? Já que o culto também é de jovens. Lê comigo lá, por favor, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo ama também o que dele foi gerado. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Qual que é a forma, irmão? Vamos já lendo e aprendendo já. Qual que é a forma que eu sei que eu amo a Deus? Quando eu... Quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Olha o tanto que ele é pragmático, jovem, o discípulo mais jovem de Jesus. Vamos lá, continua. Portanto, nisto consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. Pronto. Pastor, Deus ama demais da conta, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é inexplicável, imensurável, irrasurável. Mas ali está dizendo, discípulo do amor, fala comigo, discípulo do amor. Ele está dizendo, porquanto nisto consiste o amor de Deus. O amor de Deus consiste em que pratiquemos os seus mandamentos. Pode deixar aí, a gente vai seguir, mas pode se assentar para você não cansar. A primeira questão que nós precisamos entender, em um trabalho dirigido por jovens como esse, a gente quer parabenizar os jovens que estão aqui. Estava vendo a Glória aqui cantando a Jesus e vendo Deus fazendo uma obra grande no meio dos nossos jovens, né? E a Glória é um testemunho vivo. A sua vida, viu, Glória? É um testemunho. A gente fica feliz por te ver aqui louvando o nome do Senhor. Mas aqui, principalmente para nós, vocês que são jovens, é importante pregar o que não está sendo pregado nos dias de hoje. Nos dias de hoje está sendo pregado para a nossa massa juvenil, ou para os nossos jovens, em especial cristão, que o amor de Deus é uma lereia contada, já é uma reza decorada. O amor de Deus é algo que não é um grude que você não consegue escapar dele, é uma areia movediça. Você entendeu? O amor de Deus é uma areia movediça que depois de entrar nela não tem como sair. Prega igual aqueles adesivos mata-rato, não tem jeito de sair. Só que não, né? A frase que eu gosto de falar, né? Entretanto, não é isso que a Bíblia nos diz. O amor de Deus não é essa melosidade pragmática de um adesivo de mata-rato. O amor de Deus não é uma areia movediça que você caiu nela, você está condenado para sempre a ser amado. Não, o amor de Deus consiste, para você entender a natureza do amor de Deus, está dizendo, porquanto o amor de Deus consiste, nisto consiste o amor de Deus, 2 pontos, em que pratiquemos os seus mandamentos. Há uma febre aí fora, principalmente, e talvez eu esteja errado, vou usar ironia, porque as igrejas que assim pregam estão abarrotadas. Talvez eu esteja errado, principalmente se o meu objetivo é crescer número, estou totalmente errado. Se o meu número é arrumar o maior número de seguidores, eu também estou dando um tiro no pé ao ler a Bíblia e ficar com a Bíblia. Talvez também seja uma justificativa de nem todas as cadeiras da igreja estarem cheias em um dia de escola como hoje. Afinal de contas, não é muito agradável ouvir uma palavra como eu vou falar. É mais agradável dizer, olha, não tem como você fugir desse amor. Você já foi amado e tudo que você fizer nem vai aumentar e nem vai diminuir esse amor. Nada do que você fizer vai te afastar de Jesus. As pessoas até pregam, né? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Mas essa frase não é de Deus para nós, é de nós para Deus. Paulo está dizendo, nem a morte me afasta dele. Não é
que nem a morte vai separar ele de mim, é separar eu dele. É a minha escolha em relação a ele. Estou disposto a morrer por amor a ele, né? Nem a vida. O que significa, pastor, essa parte? Nem a vida me separará. A minha vida, a minha escolha. Porque eu posso muito bem, por amor à minha própria vida, deixar os mandamentos, que é onde consiste o amor de Deus, e largar Deus de lado. Pastor, isso é impossível? É só você olhar para a balada e olhar para um culto. É só você olhar para uma rave e olhar para uma vigília. Na rave eles pulam até o sol nascer. Na vigília, da 1 da manhã, já estão abrindo boca e perguntando que hora que vai terminar. A vida também nos separa de Deus, por causa da nossa escolha. Então o Senhor está dizendo através do apóstolo do amor, ironicamente, o apóstolo do amor, ironicamente, o discípulo mais jovem de Jesus, está dizendo que o amor de Deus consiste o amor de Deus, 2 pontos, em que pratiquemos os seus mandamentos. A onda agora, você liga a rádio, principalmente na frequência, que eu até gosto de ouvir, porque eu não sou inimigo do povo de Deus. Eu costumo dizer aqui que as igrejas que pregam a Bíblia é povo eleito. Vocês estão decorados aqui comigo, que eu sempre falo, a Batista é povo eleito, né? A Videira é povo eleito, a igreja tal, a Assembleia é povo eleito. Porque eu não vejo separação, embora as bandeiras, as placas da igreja sejam diferentes, nós entendemos que somos um só povo. Mas eu estou cansado de ligar a rádio em uma frequência que se diz do céu, e lá dizer que qualquer mandamento é lei, e a lei já foi vencida. Todo mandamento é lei vencida. Os mandamentos de Deus, se eu me esforçar para cumpri-los, eu estou ofendendo Jesus. Olha o que eles dizem. Porque quando eu me esforço para agradar a Deus, eu estou querendo mostrar justiça própria. Sabe de onde é que tiraram essa gororoba toda? Da Bíblia não foi. Do próprio desejo de explicar a sua natureza pecaminosa. Eu não titubeio em dizer isso para você. É tipo assim, eu não dou conta de namorar sem dar uns beijinhos, então vou pregar que beijar não é pecado. Eu não dou conta de ficar sem cobiça, então eu vou explicar que cobiça não é pecado. Eu não dou conta de ficar sem beber, então eu vou pregar que beber não é pecado. Quem está me entendendo, fala amém. O apóstolo do amor está dizendo, eu vou até ler de novo, para não ficar claro que não sou eu que estou falando. O amor, nisso consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que significa os seus mandamentos não são pesados? Quando eu amo, eu faço qualquer coisa. Entendeu? Quando eu digo o mandamento de Deus não é pesado, estou dizendo que o meu amor é maior do que o próprio mandamento e o sacrifício do mandamento. Quando eu digo que obedecer não é sacrifício, é porque o amor está acima. Há sim uma cadeia de eventos em torno do casamento. Há sim uma prisão no casamento. Eu não sou mais o mesmo solteiro. Se você casar, você vai se prender a um compromisso. Só porque quando a gente ama, essa prisão não é um sacrifício. Essa prisão de dizer eu sou apenas de uma mulher, ou a mulher dizer eu sou apenas de um homem, não é um sacrifício. E não se torna um peso, se torna um prazer. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então o mandamento de Deus é prazeroso para quem ama. Não é que não seja difícil. Não é que não seja difícil. É que realmente o nosso amor passa por cima de qualquer dificuldade. Em outras palavras, quem já viu aqui fulano não mediu dificuldades para vir me ver. Paulo mesmo usou essa frase, né? Que um dia um certo dos seus discípulos não mediu dificuldade para ajudá-lo. Quando eu digo não mediu, é porque houve dificuldade, mas o desejo de visitá-lo era maior que as dificuldades. Muitos não estão num culto de domingo como esse de manhã, porque mediram a dificuldade. Não, eu vou lá, ouvi o pastor Marcos falar,
cansado como eu estou, uma manhã de domingo, mediu as dificuldades, ou seja, a dificuldade para ele é maior que o prazer de estar nesse lugar. Então não é que o mandamento não é pesado, é que quem ama não mede as dificuldades para obedecer. Amém ou amém, gente? Quem está entendendo, fala amém. Os seus mandamentos não são penosos. Próximo, por favor. Está escrito claramente e com todas as letras assim, ó: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vamos fincar uma palavra na outra. Fala comigo: os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. Não são penosos. Por quê, pastor? Aí é a mesma explicação redundante que eu já disse, só com palavras mais lindas ainda do apóstolo do amor. Ele está dizendo assim: não é pesado obedecer, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo não manda em mim, a tendência da moda não me guia, a paixão, a prostituição não me prende, as cores desse mundo não me chamam a atenção, porque eu sou nascido de Deus e já venci o mundo. Eu venci o mundo com sua soberba, com os seus pecados, com suas paixões, com os seus desejos, com as suas luzes, com seus encantos, com as suas alegorias, com suas belezas. Como diz o hino da harpa, muito bonito: passarinhos e belas flores tentam me encantar. E a nossa vida aqui na terra sempre será assim. Passarinhos e belas flores por aí tentam chamar a sua atenção para ficar aqui, mas você já venceu esse mundo, porque você é nascido de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esse é o triunfo que vence o mundo. Fala comigo: a ferramenta que vence o mundo, o troféu que vence o mundo é a nossa fé. Que fé, pastor? Fé que, se eu obedecer, reinarei um dia com Ele. A fé que, se eu andar na sua presença, serei discípulo dele. A fé de que, se Ele morreu, mas também ressuscitou, breve também, se eu morrer, ressuscitarei e viverei para sempre com Ele. A fé de entender que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A fé de respirar a certeza que Paulo respirou. E qual foi a certeza que Paulo respirou? Combati um bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Resta-me receber do justo juiz a coroa que me está reservada. Essa é a fé. Fé que fez Paulo se entregar a um calabouço por amor ao Evangelho. Fé que fez Paulo viver uma vida como jovem, sem se envolver em novo relacionamento, simplesmente para ficar totalmente desembaraçado e pregar a palavra. Fé que vence o mundo. Fala comigo: a fé que vence o mundo. Por isso também a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Sem fé, jovens que estão aqui, ó, é impossível largar o mundo lá fora, vendo a sua idade passar. Sem fé, é impossível ficar na igreja enquanto a festa da pecuária vai acontecer. Eu vou perder a pecuária, que só acontece uma vez por ano por causa de um culto? Sim, porque os mandamentos de Deus não me são pesados. Eu já venci o mundo, e o triunfo que me faz vencer o mundo é a minha fé de que eu estou no caminho certo, eu estou agradando a Deus, e se eu agradar a Ele, eu terei recompensas eternas. Quantos podem dizer amém? Diquinha para os jovens aí, ó. Não repara não sou ciumento não. Deus me deu uma esposa maravilhosa, mas está aqui também um jovem que teve fé e venceu o mundo. Deus me deu uma esposa que está frutífera até hoje. Ela dá um glória a Deus, né, meu bem? Mas também eu escolhi obedecer pela fé. Fui chamado de bobo muitas vezes, até pelos filhos do pastor da minha época. Tu é bobo, hein? Mas tu é besta, hein? Tu não está vendo aquela menina dando mole para você? Mas eu estou, rapaz, aquela menina ali, todo mundo quer. Mas todo mundo, eu não sou todo mundo. Mas tu é bobo, tu é mais bobo que eu pensei.
O bobo, mais bobo que eles pensaram, eu ouso dizer, não com superioridade, mas com singeleza de coração, que de todos eles que me disseram isso, eu sou o mais feliz hoje no casamento, na família, no ministério. O mais feliz. O que mais deu certo. O que mais tem vitória para contar. O que não tem vergonha para colecionar. Sou eu, humildemente falando. Mas o que é isso, pastor? Deus ama mais o Senhor do que eles? Não, eu escolhi obedecer por amor. Essa é a diferença. Amém ou amém? Vamos continuar lendo. Então o jovem dizendo, olha, quem é o que pode vencer o mundo? Quem pode? As minas passam ali, os rapazinhos passam ali, os minos. Você abre o TikTok, tem uma proposta indecente. Antigamente, se você quisesse ver o que não presta, você tinha que ir num lugar reservado. Hoje não. Até dentro do ônibus, se tu abrir, dependendo do que você abrir, tem lá tudo que não presta ao seu encontro. Então, jovem, como que você pode vencer o mundo? No mundo como hoje. E não é só no TikTok não, minha esposa deve lembrar. Às vezes até em altar de grandes igrejas, até em cima do altar de grandes igrejas, já vi chegar a proposta, já vou falar já vi para não ficar esquisito, já vi chegar a proposta das mais indecentes e indecorosas possíveis. As mais. Como vencer isso, pastor? Mas como vencer esse mundo? Fala aí, como vencer? Quem pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vou explicar para você. Se eu não creio que Jesus é o Filho de Deus, por que eu vou perder tempo obedecendo? Se eu não creio que Jesus é tudo que Ele diz que é, o caminho, a verdade e a vida, por que eu vou me prender a uma obediência se eu não creio que Ele é o Filho de Deus? Por que eu crerei e me submeterei a uma obediência se eu não creio que Ele tem poder para me salvar? Se eu não creio que Ele ressuscitou, como vou perder a vida por amor a Ele, se eu não creio que Ele ressuscitou dentre os mortos para também me ressuscitar? Só vence o mundo quem entende a pessoa bendita de Jesus, quem crê no Filho de Deus chamado Jesus. Ele é o farol que brilha no meio da noite escura da existência. Para lá que nós estamos indo. É o exemplo dele que eu estou seguindo. É ele que eu quero alcançar. Se eu não crer que Jesus é o Filho de Deus e observar algum homem, algum exemplo, eu vou me frustrar. Quantas pessoas não estão desviadas da igreja pelo escândalo de um líder, de um pastor? Então meu olho tem que estar em Cristo. Porque se eu creio que Cristo é o Filho de Deus, logo o exemplo, mau caráter de um homem não vai me afastar de Jesus, porque eu estou seguindo um alvo muito maior, mais claro, nítido e poderoso, que é os passos de Jesus. Fala comigo assim, quem vence o mundo? Só pode vencer o mundo quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pode passar, minha querida. Mais um para frente aí. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio da água e do sangue, Jesus Cristo. Não apenas mediante a água, mas também por água e por sangue. O Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Vai seguindo, por favor. Assim, há três que proclamam o testemunho de Jesus. Vai lendo. O Espírito, a água e o sangue. E há plena concordância entre os três. Segura isso, esses três aí. Fala comigo, Espírito, água e sangue. Fala comigo, Espírito, água e sangue. É claro que o apóstolo do amor foi bem profético e poético para explicar, mas nós podemos designar alguns desses elementos que ele justifica. A princípio, Jesus, quando foi ferido na cruz e a lança o traspassou, e João estava lá. Não sei se você sabe, mas João é o único discípulo que acompanhou a cruz de Cristo. João é o discípulo mais jovem, já preguei no Povo Eleito e essa mensagem já é repetida.
é o único discípulo que viu Jesus ser flagelado, rasgado, moído, maltratado, pregado. O único discípulo que estava ao pé da cruz, vendo tudo aquilo acontecer com Jesus. Algumas pessoas até aprofundam dizendo: por que João é o único discípulo que não morreu matado? Por que João não morreu como os demais? João não morreu como os demais por um ato de recompensa de Deus. Quem viu Jesus ser moído não poderia morrer sem ver Jesus glorificado. Quem viu Jesus ser traspassado não poderia fechar os olhos e morrer sem ver Jesus glorificado. Quem viu Jesus como um cordeiro rasgado na cruz não poderia morrer nessa vida sem ver Jesus em glória e em peso, como ele viu em Apocalipse, na grande revelação da palavra. Tudo que você faz de excepcional para Deus tem resultado. Tudo que você faz para Ele tem uma recompensa eterna e poderosa. Quem viu com os olhos físicos Jesus ser crucificado, também viu com os olhos físicos Jesus ser glorificado. Quando ele fala do Espírito, da água e do sangue, aqui ele pode estar falando, eu vou usar as palavras bem humildes, ele pode estar falando, eu não quero cravar, porque muita gente, quanto mais se estuda, menos se afirma. Mas a primeira tipologia que ele pode estar afirmando é que quando a lança atravessou e ele estava lá, diz a Bíblia que saiu sangue e o que saiu de Jesus? Sangue e água. Jesus mostrando ser literalmente a fonte da água da vida em todos os sentidos que você imaginar. O Espírito, ele viu sair de Jesus quando ele diz: está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Morreu, e quando expirou, veio o soldado para conferir a sua morte, atravessou com uma lança e do seu lado saiu sangue e água. O apóstolo pode estar falando desses três incidentes, mas também o apóstolo pode estar falando de outra coisa. O Espírito Santo, que está com letra maiúscula aí, porque aqui está tudo letra caixa, mas na Bíblia está com letra maiúscula, dá uma olhadinha. O Espírito Santo, a água do batismo e o sangue derramado na cruz. O apóstolo pode estar falando de três elementos salvíficos também, que é o Espírito Santo que nos convence, né? O Espírito Santo que nos convence, o batismo nas águas e o poder de purificação que há no sangue de Jesus. Por isso o sangue de Jesus é elemento que alveja, né? Até cantamos: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado. O sangue lava, alveja. Então o apóstolo pode estar falando também do Espírito Santo que convence o homem, do sangue de Jesus que nos lava e da água pela qual nós também devemos professar nossa fé no batismo. São várias as explicações que alguns teólogos dão para isso, mas você pode estudar inclusive isso, aprofundar e pedir a Deus mais clareza em revelações também, porque é muito interessante. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Os três, a plena concordância entre os três, plena concordância. Próximo, pode passar, Thalita, por favor. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto a palavra de Deus, que Ele próprio afiança é avalia, né? Ou garante. Vou ler de novo. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus que Ele próprio afiancia. Olha só, Ele mesmo avalia acerca do seu Filho. Vai passando. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso. Agora segura, irmão. Segura aí. Olha o que está dizendo a Bíblia. Todo homem que não deposita a fé em Deus o faz mentiroso. Porque não crer em Deus é um pecado terrível. Porque quando eu não creio, eu estou dizendo que Ele é mentiroso. Quando eu não creio no que Deus falou, eu estou dizendo que Ele está mentindo.
Quando eu não creio que Jesus ressuscitou, estou dizendo que Deus está mentindo. Quando eu não creio em Jesus como Filho de Deus, e apenas como no iluminado, ou num profeta que veio aqui sofrer, como alguns judeus creem até hoje, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Quando eu não creio no Filho, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Pastor, que mal há, pastor, nos testemunhos de Jeová? Que mal há nisso, pastor? O mal está dizendo que Deus é mentiroso, que Jesus é apenas um iluminado e que não tem poder assim para. Jesus não é Deus, não. Jesus é apenas um iluminado que andou na terra. Um iluminado. Eu estou rebaixando a glória de Deus e chamando Deus de mentiroso se eu não creio na sua palavra. Amém? Tem ninguém aqui chamando Deus de mentiroso, não, né? Só glória a Deus. Amém? Vamos lá, para frente. O testemunho é este: que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Deixa esse versículo aí. Não existe vida eterna por Maria. Não existe vida eterna por São Sebastião. Não existe vida eterna por apóstolo Paulo. Não existe vida eterna por penitência e nem também por purgatório. Não existe vida eterna senão em Jesus, o que morreu para nos dar a vida eterna. Melhor, deixa eu completar. Não o que morreu, mas o que morreu e ressuscitou. Porque se ele não ressuscita, também não teria poder de ressuscitar-me um dia. Não adianta eu crer em Maria, por mais qualidades que ela tenha, porque ela morreu, foi sepultada e não ressuscitou, ela não venceu a morte. Não adianta eu crer no Francisco, né? O São Francisco, que pregou tanta coisa bonita que eu até admiro, porém ele morreu, fechou os seus olhos e não ressuscitou. Ele não tem poder de me levantar da tumba fria pela qual todos nós caminhamos um dia. Não adianta eu crer em Maria, por mais excepcional mulher que foi, não tem como eu crer nela para ter a vida eterna, porque ela morreu e não ressuscitou. Não tem como eu crer em Buda, com todo respeito a quem crê no Buda, mas lá no túmulo, naquela região, se você for, lá está escrito: aqui jaz Buda, o grande líder do budaísmo. Não tem como também eu crer e ter a vida eterna através de Mahatma Gandhi, um homem que pregou paz e que disse uma frase poética e linda, disse: eu amo Cristo, só não amo os cristãos, porque os cristãos matam em nome da fé. Interessante, olha, eu amo Cristo, só não amo o corpo dele. Engraçado, né? Eu amo Samir, eu só quero matar o corpo, mas eu gosto do Samir. Lindo. Mahatma Gandhi também morreu. E se você for no túmulo daquele homem considerado santo, lá está escrito: aqui jaz os restos mortais do líder hindu Mahatma Gandhi. Ele não venceu a morte, não pode me dar vida eterna, mas Jesus morreu e a tumba fria não pôde segurá-lo, porque nele não havia pecado. Ele é o Filho de Deus. Jesus morreu e ao terceiro dia ressurgiu como um leão, morreu como cordeiro, ressuscitou como leão. E então nesse eu posso crer, porque ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, e nele está a minha fé. Esse sim tem poder para salvar. Alguém pode dar um glória a Deus aí para me animar? O que está escrito lá? Volta mais um, por favor. É aquele, né? É aquele mesmo onde estava. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Pastor, mas eu observo todos os mandamentos judaicos. Tem Jesus? Amém. Não tem? Sinto muito. A fé não está na obediência da lei, embora o amor obedeça a lei. Mas sem Jesus, sem chance. Pastor, é o homem mais piedoso que eu já vi. Sem Jesus, sem chance. É o homem mais perfeito e bondoso e generoso que eu já vi. Sem Jesus, sem chance. Só em Jesus eu tenho a vida. Sem Ele eu não tenho vida. Pode passar mais um pouquinho?
aquela baixada naquela luz aqui, ó, puf, vai, igual você faz. Porque minha vida, glória a Deus, assim. Estas orientações os escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna. E vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Pastor, aonde está a garantia da vida eterna? Na fé no Filho de Deus. Tem a vida eterna quem crê no Filho de Deus, porque Ele é o único que morreu e também ressuscitou. Com todo respeito também, né, ao Islã, o mundo Islã, a fé islâmica, que é uma das maiores do mundo, as 3 religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e o islamismo. Porém também o seu grande líder não ressuscitou, não venceu a morte, não passou da barreira da morte. Como posso crer que esse líder me conduzirá à vida eterna, se ele também não chegou lá? Como posso acreditar que eu vou contratar alguém para me levar para os Estados Unidos, passando aqui pela América do Sul, Canal do Panamá, se ele nunca foi lá? Como eu posso acreditar que o médico vai fazer uma cirurgia do meu coração, se ele nunca operou ninguém? Como eu posso acreditar que o Germano vai entrar na cabine de um Boeing 747 e me levar para a França em um voo, se ele nunca sequer entrou num avião Boeing 747? Assim também são esses personagens que citei. Quem não ressuscitou não tem autoridade de falar de vida eterna. Quem não venceu a morte não tem autoridade para falar de eternidade. Quem não venceu as trevas, quem não venceu a morte, não tem poder de falar de vida eterna e nem de ressurreição. Não os faz menor, embora todos estes serem admirados, e merecerem respeito à religião das pessoas. Maria não pode falar de vida eterna. João não pode falar de vida eterna e me levar para lá. Buda não pode. Mahatma Gandhi também não. E nem também o profeta Maomé, porque nenhum deles venceu a morte, senão Cristo Jesus, que desceu como um cordeiro e ressurgiu como leão. Diz a Bíblia que ele foi ao inferno, tomou a chave da vida e da morte das mãos de Satanás, subiu vitorioso e triunfante, levou cativo o cativeiro, e é ele que nos dá o poder de entrar um dia nos céus pelas portas. Quem não crê nesse Cristo, o que faz, pastor? É só crer. Não precisa suicidar, não precisa esbravejar, é só crer. A maior simplicidade do universo. Por isso que quem não crê será condenado, porque é tão fácil. É tão fácil largar o orgulho. Pastor, mas minha mãe foi católica, meu avô foi católico, meu bisavô foi católico, então eu tenho que ser católico. É tão fácil abrir mão da tradição e acreditar na palavra. Pastor, mas meu pai foi hindu, meu avô foi hindu, a minha família toda foi dessa religião. Agora eu não posso quebrar a tradição. Então a tradição vale mais que o sacrifício que Jesus fez por você. Pastor, eu não posso largar, pastor, a minha religião, porque a minha família inteira vem dessa religião. Então sua família vale mais que Jesus fez por você. Está tudo certo então, vai sem ele. Vai sem ele, valoriza a tradição. Valoriza a tradição e esquece a salvação. Pastor, mas meu avô foi espírita, meu bisavô foi espírita, minha casa, é o testemunho da minha casa. O meu avô fazia isso, minha mãe fazia aquilo, e agora, pastor, agora você ama a tradição e vai sem salvação, ou se apega à salvação e aborrece essa tradição, porque a verdade é uma só. Tão simples como entender que de dia tem a luz do meio-dia. Amém? Vamos lá? Mais um pouquinho para frente. Essa é a segurança que temos para com Ele. Olha só, leia comigo. Que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Agora segura e olha para mim. Qual que é a certeza que ele está falando? Que se fizer algum pedido, ele responde ou dá atenção. Fala comigo, dá atenção.
como é que eu vou orar para o Bastião? O Bastião não está vivo. Parece infantil o que eu estou dizendo, mas não é ironia nem infantilidade. Como é que eu vou orar para Maria? Se Maria não está viva, está aguardando a ressurreição dos justos um dia, e quem sabe vai ter um galardão maior que o meu, porque ela foi santa, agraciada, ela foi linda, maravilhosa, perfeita. Como que eu vou orar para um ente santo, se a tumba fria segurou, ele está lá debaixo? Como eu vou orar para Madre Teresa de Calcutá? Embora ter sido um exemplar mulher, a morte a deteve, ela está presa. Mas a certeza que temos em Jesus é que Ele vai nos ouvir, porque a morte não pôde segurar o nosso Salvador. Ele está vivo. Pastor, por que não orar por Maria? Maria, a senhora é mãe de Jesus, vai lá e fala com Jesus para mim, igual a senhora fez na festa lá do que faltou vinho, Maria. Vai lá, a igreja católica ensina isso, com todo respeito, tá? Maria, mãe de Deus, fala com o seu filho por mim. Como? Se ela não está viva? Como? Se ela não venceu a morte? Se ela não ressuscitou? Estou orando a mortos, e a Bíblia diz que quem ora a mortos está cometendo um pecado similar ao de feitiçaria e provoca a ira de Deus. Pô, pastor, se eu não posso falar com mortos, então por que eu posso falar com Jesus? Exatamente, porque Ele é o único que morreu, mas ressuscitou vitorioso e triunfante. Ele não é mais morto, Ele é vencedor sobre a morte, ressurreto, o primogênito dentre os homens, o Filho do Deus Altíssimo, que venceu o mundo, o pecado e a própria morte. E a Bíblia diz que está sentado à destra de Deus Pai hoje, intercedendo por nós. Fala comigo, uni-intercessor. Pastor, por que Deus fez Jesus ser o único intercessor? Porque Ele foi o único que ressuscitou e não morreu mais. Pastor, mas não, pastor, Lázaro também ressuscitou, mas tornou a morrer. Ressuscitou, mas a velhice o pegou, ele morreu, ou a doença. O filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou, está vivo até hoje ou morreu? Morreu. Agora Jesus, a morte não pôde o segurar, Ele ressuscitou vitorioso, não tornou a morrer e subiu à destra do Pai Todo-Poderoso, e lá intercede por nós. Ele sim é o nosso único intercessor. Por isso o apóstolo está dizendo que a certeza que nós temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dará atenção, porque Ele não é um morto sepultado, Ele não é uma memória, Ele não é um livro poético de um escritor morto, Ele é vivo e eternamente vivo para sempre, Senhor dos senhores. Amém? Próximo. Está escrito assim, ó. E se estamos, essa luz está forte, oh glória. E se estamos certos de que Ele nos dá atenção a tudo quanto pedimos, estamos convictos de que recebemos os pedidos. Eu estou tão ruim para ler, irmão, misericórdia. Vou afastar um pouquinho para trás aqui. Se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo que lhe pedimos ou que rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que temos feito. Fala comigo assim, pedido feito de acordo à vontade do Pai. Quer ver só, pastor, mas não tem jeito não, tem, eu já disse aqui na igreja. Um dia uma irmã chegou em mim, nova convertida, e falou, pastor, ora por mim. Eu falei, porque isso é o objetivo, minha filha. Eu vou orar, mas me fala o objetivo. E é raro eu perguntar o objetivo, viu? Só quando a pessoa quer falar, mas dessa vez eu perguntei. E ela falou assim, não, porque sinceramente, Deus é amor, não é? Eu falei assim, Deus é amor. E lá é o seguinte, eu sou apaixonada por um homem de Deus, sabe? Eu falei, oh glória, que coisa boa. Sou apaixonada nele. Só que tem um problema, pastor, está difícil demais, mas por que está difícil demais? Chega nele então, desse jovem. Não, pastor, ele é casado.
Como é que é? Ele é casado. Mas ele casou errado, pastor. Foi um engano, foi um equívoco. Sabe? Não tem amor lá não. Ele mesmo já me falou que não tem amor. Olha o sem vergonha. Não tem amor lá não. Ele casou, foi um erro. Agora precisa sair dessa situação para nós poder ser felizes. Esse pedido está de acordo à vontade de Deus, irmão? Volta um versículo para trás, por favor, Thalita. Se lhe pedirmos, essa segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus. Deus está a favor do adultério, irmão? É da vontade de Deus separar alguém para casar com outro alguém? Isso não é oração, isso é macumba, desculpa. Essa oração nunca será respondida. Eu disse, não, minha filha, você está enganada demais, velho. Você está equivocada demais. O equívoco aqui não foi o casamento dela, mas ele não. O equívoco aqui é a sua paixão e a mentira que contou para você. Se ele te falou isso, ele é um sem vergonha. E essa oração nunca será respondida. Sai dessa. Pula para fora. Amém, irmão? Quem entendeu que a oração tem que ser de acordo à vontade de Deus? Pastor, mas eu orei e Deus não respondeu. Olha aqui para mim. Olha para minha cara de taxa. Em cima do altar do povo eleito mesmo, ainda lá no outro endereço. Eu orei pela minha sogra quando começou o Alzheimer. Começou o Alzheimer, eu falei, gente, a mulher serviu Jesus a vida inteira. Não quero que ela tenha Alzheimer. O sangue de Jesus tem poder. Eu sou crente, tenho unção na minha vida, e eu vou expulsar essa doença, ela vai sarar. Traz minha sogra aqui, levanta a mão, igreja. A sogra foi eu não aceito. Sai enfermidade em nome de Jesus. Eu não aceito essa doença, porque papapá. E orei fervoroso, e sai, cura em nome de Jesus. Uma semana, nada. 2 semanas, piorou. 1 mês depois, pior ainda. Alguns anos depois, nem conhecendo os filhos estava mais. Ai, Deus, mas eu orei tão fervoroso. Estava assim com a vida no altar, fui lá, orei, cheio de paixão, de vontade de ela ser curada. Você me perguntou se era a minha vontade? Uai, mas a vontade do Senhor é curar, uai. Não, olha para mim. Tinha uma oração antes da sua. Foi uma oração antes da minha. Será que tem alguém orando para ela ficar doente, meu Deus do céu? Mas o Senhor não ouve uma oração desse tipo, isso é macumba. Não, tinha uma oração antes da sua. Aí eu parei, respirei e me lembrei de quando a minha sogra morava comigo. Isso é forte. Ela morava comigo, me odiava, mas morava comigo. E um dia a gente estava orando e Deus falou, e ela orava assim, todo dia: Deus, eu não quero ver nenhum dos meus filhos morrer. Deus, eu não quero ver nenhum dos meus filhos morrer. Se o Senhor tiver misericórdia de mim, não me permita ver nenhum dos meus filhos morrer. E a oraçãozinha dela era repetitiva. Todo final de oração ela falava isso. Aí eu brincava com ela, minha sogra. Terminava a oração: quando é que a senhora quer morrer mesmo? Eu não quero morrer não, menino. Que isso? Mas a senhora está dizendo que não quer ver nenhum dos seus filhos morrer para Jesus. A senhora quer morrer primeiro. Eu não disse isso não. Não quero morrer não. Eu não quero ver meus filhos morrer. Minha sogra, mas como é que a senhora não vai ver os seus filhos morrer se a senhora não morrer primeiro? Sai para lá, menino. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero ver meus filhos morrer. E eu não quero morrer também não. O tempo passou e o Senhor me fez lembrar da oração da velhinha. E alguns dias atrás nós fizemos o velório da sua filha. O nome dela é Keila Luiz. A irmã Maria hoje é como uma criança. Nunca foi tão feliz na vida dela. Não lembra dos sofrimentos, não lembra das traições, não lembra das surras que levou do marido. É como uma criança que fica feliz com balinha, e se ver um caixão na sua frente é perigoso até rir da situação, porque não sabe nem mais quem está lá dentro. Em outras palavras, tinha uma oração antes da minha. Ela não queria ver a sua filha, nenhum dos seus filhos morrerem, e assim foi feito. Ela não sentiu a dor de enterrar nenhum dos filhos, embora está com a saúde corpórea perfeita, somente que se tornou criança. Vai entender os planos de Deus, irmão? Se orarmos segundo a vontade dEle,
Não adianta eu expulsar uma enfermidade que às vezes Deus proporcionou para que aquele coração amargurado, que ela era muito amargurada e revoltada, se tornasse como uma criança outra vez. Por isso eu termino dizendo que Deus sabe o que faz. Coloca a mão no coração e fala: Deus sabe o que faz. Se você orou um dia e Deus não respondeu igual você queria, fique tranquilo, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que é melhor para você, e Deus sabe o que é melhor segundo a vontade dele. Amém? Fica de pé para a gente ir terminando. Próximo, Thalita, por favor. Mais um para frente. Mais um, só para me fazer a conclusão final. É isso aqui mesmo que eu quero. Lê comigo, irmão. 1, 2, 3 e... Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. O que está dizendo, irmão? Quem é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Agora muda a versão para mim, por favor, Thalita. Está dizendo que quem é nascido de Deus não vive pecando. Pastor, eu sou filho de Deus. Pecando? Vivendo uma vida de adultério? Pastor, eu sou filho de Deus, vivendo na prostituição? Pastor, eu sou filho de Deus, vivendo na bebedeira? Vivendo na mentira? Vê lá, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou não vive em pecado. Pastor, eu sou nascido de Deus, eu sou crente, eu só não consegui largar a gandaia ainda. Está errado. Quem é nascido de Deus não vive em pecado, tem que ter uma vida santa como Deus é santo, justo como Deus é justo, obediente como Jesus foi obediente. Não vive pecando. Antes, aquele que é nascido de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Quantos já viram aquela frase assim: eu sou de Deus e o maligno não me toca? Quem já viu? O diabo não toca em quem é de Deus. Fala, irmão. O diabo não toca em quem é de Deus, que não vive pecando, ou que não vive em pecado. Estou cansado de ver em cultos, nas igrejas por onde fui, tanto ministro de louvor como um copastor, ver crente endemoniado, crente cheio de demônio, precisando de oração para expulsar demônio dele. Pastor, como? Se a Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Pastor, a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Não toca se é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus e não vive em... Vê lá, não vive em pecado. Não, pastor, mas o senhor não está entendendo. Jesus já levou o nosso pecado, levou o seu pecado que você cometeu para trás. Mas se você continuar praticando ele, irmão, você está vivendo em pecado e não vivendo em Jesus. Fala comigo assim: aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, o maligno não lhe toca. Quem quer ser protegido por Deus, ter essa garantia, levanta as duas mãos para o céu e fala assim: Deus, eu quero viver, ser seu, e que o maligno não venha me tocar. Amém? O segredo está aqui. Vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero te agradecer por esse discípulo jovem, discípulo do amor, que nos ensinou, Senhor, alguns segredos fundamentais da fé. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos irmãos que vieram para essa escola, que não mediram esforços para estarem aqui ouvindo essa palavra. Que essa palavra frutifique, multiplique, acrescente a vida dos seus filhos, e que eles possam ser filhos da obediência, nascidos de Deus, que não vivam pecando, para que o inimigo não venha nos tocar e nos envergonhar. Cobre-nos com seu sangue, Senhor. Abençoa essa igreja, abençoa esses jovens, abençoa o culto dessa noite, assim como o Senhor nos abençoou até agora. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos segundo a sua vontade,
traga mais pessoas para o culto, segundo a sua vontade, Pai, derrama a sua graça, segundo a sua vontade, ó Pai, derrama mais sabedoria, segundo a sua vontade, nós te pedimos mais salvação para esse lugar, segundo a sua vontade, nós pedimos um louvor poderoso, palavras poderosas, segundo a sua vontade, nós oramos pedindo, Senhor, visitas, Senhor, do povo nesse templo para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, porque o Senhor não está morto, porque o Senhor morreu na verdade, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Segundo a sua vontade eu te peço saúde para o teu povo, para os que estão enfermos, Deus. Segundo a sua vontade eu te peço também, Senhor, que venha nos guiar, ó Pai, guiar essa igreja, esse ministério, abençoar, Senhor, o som, a transmissão, as pessoas que nos acompanham pela internet, e em especial, Senhor, nos presentear com a sua presença majestosa essa noite no culto. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Tem algum aviso? 2 minutos para terminar. Não? Estende as mãos. Não tem aviso não, né? Vem todo mundo, chama alguém para o culto à noite, viu, irmãos? Estende as mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o seu povo, não só hoje, mas para sempre. Que todos digam